Tiago, capítulo 4, vamos ler do versículo 1 até o 10. As crianças vão sair ou não? Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 10. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não a têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou você acha que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, reconhecedores, ó Deus, que de nós mesmos não temos nada para apresentar, confiamos na graça, na unção e na capacitação do Teu Espírito Santo. Pedimos, ó Deus, que fale conosco através da Tua palavra nessa noite, para a glória e louvor do Teu nome em Cristo Jesus. Amém. Então, um texto conhecido, e quero nessa noite falar sobre os inimigos da oração. Nós, nos últimos tempos em que fomos convidados a trazer uma palavra pelo pastor Jean, falamos bastante sobre oração. O poder da oração, a oração, uma prática fundamental na vida do cristão, a persistência na oração. E também o pastor Jean tem começado uma série conosco, que chama-se Exercita-te. E na primeira mensagem ele falou sobre a necessidade de nós meditarmos na palavra do Senhor dia e noite. Então, o primeiro é que são os dons, que são os meios de graça, né, que Deus usa e tem à nossa disposição, que é a palavra dele. E por segunda pregação, semana passada, ele falou sobre a oração, sobre o quão importante é a oração. E para mim, como eu sempre tenho dito, desde que eu me converti, eu entendi que a oração, ela é uma coluna da igreja, é a coluna na vida do cristão. Que a palavra de Deus, ela tem que estar diariamente na nossa mente, no nosso coração, nós estamos lendo, buscando o Senhor, e aliado a isso, a oração. Porque como que nós vamos estar colocando em prática a palavra de Deus se nós não relacionarmos com Ele? Se nós não termos intimidade com Ele, se nós não apresentarmos a nossa vida, a nossa fraqueza, a nossa debilidade diante dEle através das nossas orações, pedindo para que Ele nos fortaleça, pedindo para que Ele nos ajude, pedindo para que o Espírito Santo nos capacite a fazer a boa obra. Porque a palavra de Deus diz que sem Deus nada nós podemos fazer. Então, como que nós vamos fazer alguma coisa sem conhecer a palavra de Deus? E automaticamente, sem conhecer a palavra de Deus, nós não conhecemos o caráter de Deus, nós não conhecemos as promessas de Deus, nós não sabemos nada a respeito de Deus. Muito mais se nós não nos relacionarmos com esse Deus. É a mesma coisa conhecer alguém, amar aquela pessoa, mas eu não vou conversar nada e vamos meio assim. Não tem sem relacionamento, um namoro, sem conversa, não vai para frente, ninguém vai se conhecer, não tem aprofundamento, cada um vai se conhecendo aos poucos, e conforme tem um ditado, né, para conhecer uma pessoa, a gente tem que comer uns 2 quilos de sal junto para conhecer bem a pessoa.
E para comer 2 quilos de sal demora tempo, hein? Então, nós temos que estar buscando Deus através da sua palavra, aprofundar nossa intimidade a cada dia mais com Ele, para que nós o conheçamos e para que nós possamos receber dele direção e graça para as nossas vidas. A oração é necessária, é fundamental nas nossas vidas. E existem tipos de oração que nós precisamos ter na nossa mente, que nós podemos muitas vezes recair só num tipo de oração, só petição, só querer coisas diante de Deus, mas a palavra de Deus relata vários tipos de oração, e eu queria citá-las nela, para que nós possamos estar meditando. Os tipos de oração: oração de adoração, nós vamos adorar a Deus pelo que Ele é, por aquilo que Ele fez, e nós vamos adorar a Deus também por aquilo que Ele não respondeu a nós de oração, porque o nosso Deus já sabe lá na frente o futuro. Muitas vezes nós clamamos a Deus aquilo que no futuro para nós não será bênção. Então esse Deus que nos ama, Ele não nos responde para nos proteger, para nos guardar lá na frente. Então nós temos que adorar a Deus também pelo que Ele não tem nos alcançado, por aquilo que nós como seres humanos clamamos e pensamos que muitas vezes é o certo, é o necessário para nós no momento. Mas Deus, como é onisciente, onipresente e onipotente, e conhece todas as coisas, Ele vai nos dar aquilo que vai ser bênção para nós. Eu sempre gosto de falar isso, e a Bíblia fala, nós como que somos pais, gostamos de dar boas dádivas para os nossos filhos. Nós não vamos dar para ele algo que lá na frente a gente sabe que vai trazer destruição. A gente vai buscar sempre dar para os nossos filhos aquilo que vai ser bênção na vida dele hoje, já visando o futuro também. E o nosso Deus nos priva de algumas respostas de oração, não porque Ele não nos ama, é porque Ele está nos protegendo de algumas ciladas, de alguns problemas ali na frente que a gente vai estar passando. Também tem a oração de confissão. É a oração onde nós chegamos diante de Deus e confessamos o nosso pecado. Nós confessamos o pecado da igreja do Senhor, nós confessamos o pecado da nossa nação, nós confessamos todo tipo de pecado. E nós, quando formos orar, temos que orar a Deus confessionando os nossos pecados. Porque a palavra de Deus diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. E Deus é impossibilitado de nos ouvir quando nós estamos em pecado. Então, nós temos que aliar a nosso pedido de perdão pelos nossos pecados. Nós temos que orar para que Deus perdoe o pecado da igreja, porque nós como igreja estamos omissos. Nós como igreja estamos falhando no século que nós estamos vivendo. Eu ouvi um breve comentário sobre a questão do sal. O sal, o cristão como sal, a palavra fala sobre nós sermos o sal e a luz do mundo. E 13 gramas de sal salga 1 quilo de carne. E diz que no Brasil tem 50 milhões de evangélicos. E se a gente for olhar para os números do suicídio, do homicídio, dos roubos, de tudo que tipo de coisas ruins, esse índice não caiu. Quer dizer que muitas vezes nós como igreja estamos sendo sal insosso, aquele sal que não tempera, aquele sal que não faz diferença no meio desse mundo. Porque 50 milhões para 200 milhões de habitantes, se dá 25%. Se 13% salga 1 quilo, se fosse levar numa proporção assim, a igreja está falhando. Nós temos que orar a Deus pedindo perdão pela falha que a igreja tem atuado ultimamente, aquilo que nós temos deixado de fazer, porque todos nós sabemos o que nós temos que fazer. Mas muitas vezes nós militamos contra a nossa carne, contra a vontade do Espírito, fazendo a nossa vontade. Então o que nós peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados, pelo pecado da igreja, pelo pecado da nação, para que o Senhor venha a ser Deus desse país, porque feliz é a nação cuja Deus é o Senhor. A oração de petição, nós apresentarmos os nossos pedidos a Deus, nós levarmos a nossa oração diante de Deus apresentando as nossas necessidades. É também lícito que nós oramos por petição. Uma oração de ação de graças, agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas, agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. E se nós olharmos, irmãos, nós temos muitas bênçãos recebidas. Muitas vezes, quando nós estamos num momento de dificuldade,
nós temos dificuldade de ver, de olhar para trás e ver quanto Deus já fez. Porque a dificuldade momentânea, ela ofusca a nossa visão a respeito de Deus, daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Então nós temos que ter uma oração de graças, agradecendo a Deus pelos seus feitos. E também uma das orações que eu acho fundamental e que deveria ocupar grande parte dos nossos tempos de orações é a oração de intercessão. É eu me colocar na brecha em favor de alguém. É eu esquecer um pouquinho de mim e clamar para que Deus abençoe meus irmãos. Ser um Neemias nos tempos de hoje, que quando ficou sabendo da causa, conforme foi pregado esse tempo atrás, de Jerusalém, de como que estava em ruínas Jerusalém, ele pranteou, ele chorou, ele jejuou, e ele intercedeu e conseguiu graça diante do rei, foi lá e reconstruiu. O que nós temos buscado? Qual que é o nosso tempo de oração intercedendo para que um irmão que se desviou volte? Qual que é o nosso tempo de oração para que Deus abençoe aquele irmão que não tem emprego? Quanto tempo nós oramos na nossa semana? Ou só quando alguém lembra lá no WhatsApp, ore por mim, fulano de tal está orado, a pessoa ora num momentinho só. Quantos dias você tem orado pelas pessoas? Nós temos que interceder diariamente pelos nossos irmãos, pela nossa família, para que Deus abra os olhos dos nossos filhos, para que Deus dê entendimento, para que o povo ouve a palavra de Deus, para que o Espírito Santo de Deus faça a obra. Nós temos que interceder por um avivamento na nossa vida, na vida da igreja do Senhor na face da terra, para que nós sabemos e vimos na história da igreja que as transformações que ocorreram na história da igreja foram através de avivamentos, do derramar do Espírito Santo. Nós precisamos buscar e interceder diante de Deus para que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo, para que Deus faça a obra. Que nós estejamos então buscando e lembrando desses tipos de orações, que elas façam parte do nosso dia a dia de oração. Não sejamos aqueles que só pedem, mas aqueles que intercedem, aqueles que glorificam a Deus, adoram a Deus, aqueles que confessam os pecados para obter graça diante de Deus, amém? Oração requer autodisciplina. Orar, irmãos, nós não temos desejo de orar. Nós não temos aquela vontade louca. Hoje eu acordei com a vontade louca de orar. É uma autodisciplina. Eu, uns tempos para cá, eu tenho me disciplinado a orar logo após o almoço. Mas, irmãos, é uma luta. Porque você começa a fazer uma coisa aqui, uma coisa lá, quando vê, passou o dia e você não orou. Então nós temos que buscar autodisciplina. Nós temos que escolher horários de oração, porque senão nós vamos deixar, depois eu oro, tu vai orar dormindo quase. E a sua oração é 2, 3 palavras e se foi. E nós somos aqueles que Deus levantou para orar, para que o seu reino seja estabelecido. Nós cantamos que o seu reino seja aqui na terra como no céu. O que eu e você temos pagado em oração para que isso seja uma verdade? Irmãos, porque cantar é fácil. Nós cantamos, nós erguemos, mas na prática, no efetivo, isso tem sido uma realidade na nossa vida? Como nós temos feito isso? Quanto menos temos o desejo de orar, mais precisamos da disciplina para orar. É a mesma coisa, irmão, se você se dispõe a fazer um regime, você se dispõe faz metas, se você não cumprir, se você não se esforçar para que diariamente essas metas sejam estabelecidas e vencidas, nós não conseguimos. A oração é da mesma forma. E depois que nós buscarmos e vencermos e tivermos essa disciplina na nossa vida, o momento que nós deixarmos de orar, isso vai fazer falta. É a mesma coisa numa caminhada, um exercício físico, você acostuma, tu parou, tu sente falta. E a oração é necessária e precisa de muita disciplina para que nós possamos estar sendo aprofundando mais o nosso espírito humano. A oração verdadeira cria e transforma a vida. A oração verdadeira, irmãos, quando nós estamos antenados e ligados com Deus, ela cria e ela transforma. As nossas orações têm transformado a nossa vida. As nossas orações, ela têm transformado a vida daquelas pessoas de quem nós estamos intercedendo. Nós temos visto mudanças, porque, amados, nós temos que
Uma das coisas que eu tenho me cobrado muito assim, ó, eu quando, olhando para dentro de mim, assim, porque nós temos que olhar para dentro de nós, muitas vezes nós falamos coisas e pedimos para que Deus transforme pessoas, e muitas vezes nós estamos agindo do mesmo jeito. Nós temos que primeiramente ser transparentes conosco mesmo. Nós temos que fazer uma introspecção e olhar para nós mesmos, aquilo que eu estou orando, eu pratico? Porque senão, amados, é a mesma coisa, nós damos um exemplo do nosso filho, ó, filho, faz assim, mas pai, você não faz desse jeito. Não adianta eu orar, se dentro de mim eu continuo aplicando e praticando as mesmas coisas. Tem que ter uma mudança interna, tem que ter algo que transforma de dentro para fora, e aquilo que eu esteja orando a Deus seja algo que seja prática na minha vida, porque senão eu sou que nem os hipócritas, que nem os fariseus da época, orar nas praças, levantar a voz, só para aparecer, só para dizer que está orando. Não adianta, nós precisamos orar com a motivação correta, com o nosso coração limpo, com mãos limpas para apresentar diante do Senhor. Você pode ler todos os livros da vida, nós podemos ter todas as instruções, ler manuais a respeito de oração, nós podemos ouvir outras pessoas fazendo orações poderosas, mas enquanto nós mesmos não começar a orar, nós nunca vamos entender o significado da oração. Nós vemos o resultado das coisas na nossa vida é quando nós praticamos. Não adianta nós olhar na vida dos outros, ai que bonito fazer isso, que bonito fazer aquilo. A oração ela tem que ser uma prática na nossa vida. A oração ela tem que ser parte integrante da nossa vida, para que nós possamos colher os frutos, os benefícios de uma vida de oração, de uma vida de joelhos na presença do Senhor. Eu, assim, sou no tempo que me converti no passado, e hoje a gente vê pouco. Era muito joelho no chão, irmãos. Era o joelho no chão. E a palavra de Deus diz que quando nós somos orar, nós temos que nem se vestir de pano de saco, se humilhar, ajoelhar, pôr a cara no chão. Poucas pessoas hoje oram ajoelhadas. Ajoelhar-nos, irmãos, quer dizer que nós estamos quebrando a nossa carne diante de Deus. Quando nós nos ajoelhamos, nós dizemos, Deus, Tu és o Senhor e eu sou Teu servo. Porque quando eu não conseguir me dobrar, é porque eu estou achando que eu sou bom demais. Então eu preciso me dobrar, eu preciso mostrar quebrantamento para que Deus haja na minha vida. Lutero disse, do mesmo modo que o negócio do alfaiate é fazer roupas, do mesmo modo que o sapateiro é fazer sapatos, a vida do cristão tem que ser uma vida de oração. Se nós somos cristãos e não temos uma vida constante, diária de oração, nós estamos deixando a desejar como filhos de Deus. Porque se o alfaiate, a motivação dele é costurar, é cortar, é fabricar roupa para revender, e o sapateiro da mesma forma, nossa vida de oração tem que ter o mesmo objetivo. Como cristão, nós temos que ter uma vida de oração. Hoje vamos ver algumas, e aprende-se a orar orando. Ah, mas eu não sei orar. Se você não começar a orar, tu nunca vai aprender a orar. Você pode ficar ouvindo, querendo ser igual fulano, igual ciclano. A oração só se aprende orando. Só se aprende se colocando diante de Deus e falando com Ele. E recebendo direção e graça, e o Espírito Santo vai nos ajudando a nós fazermos a vontade dEle. E também hoje vamos ver algumas, como falei no começo, algumas coisas que nos atrapalham a nossa oração. Algumas coisas que faz com que a nossa oração não atinja o objetivo. São os inimigos da oração. Que vocês estejamos atentos a esses inimigos. E eu queria enumerar como o primeiro inimigo da oração é o mundanismo. Versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Versículo 4. Adúlteros.
Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. E existe muito mundanismo no meio da igreja. Tem uma máxima que se diz que as coisas mudaram, os tempos mudaram, mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus sem sombra de variações. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Então as regras dele serviu para ontem, servem para hoje e vai servir para amanhã. E vemos muito do mundanismo sendo trazido para dentro da igreja. Amizade com o mundo, paixões, adúltero. Eu estava lembrando hoje, quando preparando essa mensagem, quando foi com o pastor Jean lá em São Paulo, que o pastor pregou sobre a questão de adulterar com Deus, né? Eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho um relacionamento com a pessoa, mas na minha carteira eu tenho uma foto de outra pessoa, de uma imagem, de alguma coisa, então quer dizer que eu estou adulterando com Deus. E nós não podemos ter essa parceria mundo, cristianismo, mundo, Deus. Nós temos que ser o diferencial dentro do mundo em que nós vivemos. Se nós somos sal, nós temos que salgar. Se nós somos luz, nós temos que iluminar. Então, o inimigo da oração é porque o mundanismo traz muitas coisas para dentro da nossa vida. O mundanismo traz muita coisa que tira tempo da nossa vida. E se nós, como eu falei, se a gente não tiver uma disciplina de oração, esse mundanismo entra e tira todo o nosso tempo, que tem a correria maluca para as coisas do dia a dia, para nós alcançarmos as bênçãos, e nós vamos ficando para trás e deixando que o mundo se infiltre na nossa vida, na vida da igreja, e isso é um inimigo da oração. Ele faz com que nós se apartemos da presença de Deus e nos prostituímos com esse mundo e jamais teremos respostas das nossas orações. Que você estejamos vigiando o que as coisas do mundo têm influenciado a nossa vida, porque se as coisas desse mundo têm influenciado a nossa vida, nós estamos perdendo espaço na nossa vida espiritual, nas nossas orações. Nós temos que estar a cada dia firmes na presença do Senhor, para que o mundanismo não faça parte da nossa vida, para que o mundanismo, porque nós vivemos nesse mundo, mas nós temos que saber que nós não somos desse mundo, como diz a palavra. Nós somos daqui forasteiros, daqui é o momento de passagem, que nós temos que representar o nosso reino. Nós temos que mostrar para o mundo como que faz, não o mundo mostrar para nós como que nós temos que fazer. Como filhos de Deus, nós precisamos persistir. E isso, irmãos, demanda de muita oração. Se nós não estivermos cheios da graça de Deus, numa vida de oração, o mundo toma conta da nossa vida. Porque é uma facilidade, a mídia lançando um monte de coisa, tudo que você vê, as facilidades que a vida traz, faz com que nós vamos nos afastando de Deus, e isso é o inimigo das nossas orações. Segundo, motivação errada é uma inimiga da nossa oração, quando nós oramos com a motivação errada. Versículo 2 e 3 diz assim: 3 e 4, 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus próprios prazeres. Como nós vimos aqui, tem a oração de petição. Ela é válida, ela é lícita, mas quando nós oramos, as nossas petições têm que ser de acordo com a palavra de Deus, como nós já falamos. A nossa oração tem que ser direcionada pela palavra de Deus. As nossas orações têm que ter o foco à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Ele tem prazer em nos abençoar, Ele tem prazer em ouvir a nossa voz, Ele tem prazer de dar as graças que nós precisamos. Mas que as motivações do nosso coração sejam a glória do nome de Deus, para que o reino de Deus seja estabelecido, para que aquilo que eu estou pedindo seja bênção para a minha vida, para a minha casa, para os meus irmãos, para a minha comunidade. Então, se eu tiver a motivação errada no meu coração, é um inimigo das minhas orações. Eu tenho que orar conforme a palavra de Deus, as minhas motivações de oração, porque se eu orar conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus, Deus tem o prazer em ouvir e vai nos abençoar. E nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se nós orar a sua palavra, que é a vontade dele, nós teremos as bênçãos necessárias para uma vida abençoada. Que você estejamos analisando quando pedimos, quando oramos, qual que é a motivação do nosso coração.
é para os nossos prazeres, é para os nossos deleites, isso vem como bônus quando nós oramos através da palavra de Deus. Porque se nós buscarmos, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas nos são acrescentadas. Tudo aquilo que nós precisamos é nos dado por Deus, quando nós estamos buscando a Deus, o seu reino em primeiro lugar. Terceiro inimigo da oração é o orgulho. Vamos ler Mateus 6,5. Mateus 6,5 diz: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Então, nós não podemos ter um coração orgulhoso. E eu fiz uma pesquisa para nós ter o que é orgulho. É um sentimento de prazer, é uma grande satisfação pessoal, é um grande valor que cada um de nós coloca em nós mesmos, é uma própria honra. Tudo eu faço para que o meu nome seja glorificado, para que as pessoas olhem para mim. Sentimento egoísta, excesso de amor próprio, arrogância, soberba. Isso é o orgulho na nossa vida. E Provérbios 16:18 diz que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Nós temos que ter uma coisa na nossa mente. A palavra de Deus diz que sem Deus nada nós podemos fazer. Então não tem motivo nenhum de nós termos orgulho em nós. Porque esse orgulho, além de tudo, nos afastar de Deus, é o princípio da nossa queda. Nós temos que estar olhando no nosso coração. Quando nós formos orar, o que nós fizemos na igreja, é para que as pessoas vejam. Eu oro bonito para que as pessoas escutem eu orar. Qual que é a motivação? Eu quero ser visto por pessoas ou eu quero ser visto por Deus? Um coração orgulhoso é um coração que está distante de Deus. Como nós vemos no próprio Tiago 4, 6b. Deus se opõe aos orgulhosos. Então, se nós somos orgulhosos, Deus se opõe a nós. Nós estamos distantes de Deus. Nós temos que olhar para nós, qual que é o nosso intuito? Nós como cristão, qual que é o meu prazer? É glorificar a Deus ou que as pessoas olhem para mim, o Varley prega, o Varley ora, o Varley faz isso. Se eu buscar isso, irmãos, eu estou a cada dia mais longe de Deus. Eu nunca posso querer isso, porque é Deus que nos eleva. E a palavra de Deus diz aqui, mas concede graças ao humilde. Nós temos que ter humildade no nosso coração, irmãos, porque o ar que nós respiramos aqui, é porque Deus dá. Se Ele tira o ar, o que vai fazer o nosso orgulho? Vamos morrer para o inferno ainda. Porque se Deus se opõe ao orgulhoso, significa que nós estamos longe de Deus. Então nós temos que olhar para o nosso coração. Por que nós fazemos as coisas? Qual que é a motivação do nosso coração quando nós fizemos alguma coisa para alguém, ou para Deus, ou para a comunidade, ou seja lá o que nós fizermos? Qual é a motivação? O que vem no nosso coração? Quando recebe elogio, irmãos, tudo é para a glória de Deus. Então o orgulho, ele nos afasta de Deus. O orgulho também é um inimigo da oração. Outro inimigo da oração é a repetição vazia. Vamos voltar para Mateus 6. Mateus 6, versículo 7. Diz assim:
chamando os 12 discípulos. Não, peraí, desculpa que eu abri errado aqui. Mateus 6. Aqui. Pode ler, irmão. 6, 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, o inimigo da oração é repetições vazias. É nós estar todo dia ali pedindo a mesma coisa, orando sempre a mesma coisa. O Pai Nosso, por exemplo, é um exemplo de oração. Ela não é para ser repetida todo dia. Ela não precisa ser repetida todo dia. Deus nem quer isso. Senão ela se torna uma repetição vazia. Tem gente que já está no automático. Pai Nosso, e tantas outras orações que são feitas repetidamente. As nossas petições, Deus, eu preciso disso, disso, disso. Amanhã eu preciso disso, disso, disso. Sempre a mesma oração. Nós não podemos estar repetindo diante de Deus. A palavra de Deus diz que Deus já sabe o que nós pedimos antes mesmo que venha à nossa boca o que nós precisamos. Eu, irmãos, vejo que nós, na questão do pedido, se nós só buscar Deus em primeiro lugar, se nós sermos um cristão que ora por intercessão, as nossas necessidades Deus vai suprir. Porque nós estamos buscando o reino. Buscando o reino em primeiro lugar, Deus vai abrir aquela porta que nós precisamos. Deus vai dar a graça que nós precisamos em todas as áreas da nossa vida. Que nós estejamos nos orando diante de Deus sem repetir, sem estar sempre repetindo, sempre as mesmas coisas. Outro inimigo da oração é a incredulidade. Orar sem fé desagrada a Deus. Tiago, capítulo 1, 6 e 8. E um irmão abra aí, Hebreus 11, 6. Também algum irmão quiser ler Tiago 1, de 6 a 8, sinta-se à vontade. Seis a 8. Pode. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. O versículo 8 também. Pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Hebreus 6, 11, alguém abriu? 11, 6, aliás. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecer o melhor. Então, irmãos, dois textos aqui sobre a questão de que nós temos que ter a plena confiança no nosso Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ou nós temos uma fé de acreditar que Deus faz todas as coisas, porque fé é trazer à existência aquilo que não existe. E nós sabemos que tem coisas que Deus não vai responder da forma que nós queremos. Agora, quando nós formos orar a Deus, nós temos que ter convicção de fé. Se sem fé é impossível agradar a Deus, se sem fé é aquele que nem uma onda que o mar joga daqui para lá, será que Deus pode? Será que Deus vai? E nós vemos no começo da Bíblia, ao final da Bíblia, Deus fazendo coisas tremendas. De abrir o mar, de parar de chover, de o profeta orar chover, de cair fogo do céu. Tem tantos, de morto ressuscitar. Tudo é possível para aquele que crê. Se nós crermos e depositarmos a nossa confiança em Deus, nós obteremos vitória. Agora, se nós tivermos dúvida, a incredulidade é mais um inimigo da nossa oração. E encerrando, a falta do perdão. Mateus 6, 14 e 15.
quando oramos, nós temos que fazer uma autoanálise. Seria quase que um paralelo quando for tomar ceia. Examine esse homem, pois, a si mesmo. Se tiver alguém preso, não participe da ceia, mas vá e conserta e participa. A mesma coisa é a oração, irmãos. Se nós for orarmos para Deus com o nosso coração preso, prendendo alguém, nós não conseguiremos obter as bênçãos. Alguém abriu o 6, Mateus aí? Mateus 6, deixa que eu leio. 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoa vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então o perdão é algo que tem que estar fresquinho no nosso coração. Nós sabemos que quando as pessoas nos magoam, e cada um de nós tem experiência nessa área, no momento é difícil. Você dizer que aconteceu agora, perdoei na sequência, imediatamente, isso é difícil. Agora, ele é um negócio que tem que ser trabalhado no nosso coração para que esse perdão flua o mais rápido possível, para que as nossas orações não sejam impedidas diante de Deus. Porque muitas vezes vamos estar orando, perdendo o nosso tempo, prendendo pessoas no nosso coração, com mágoas, com rancores, com pesares contra pessoas, e querendo que Deus nos abençoe. Se nós não conseguimos conviver com aquelas pessoas que nós vemos, como que nós vamos conviver com Deus a quem nós não enxergamos? Então, irmãos, o perdão é essencial. E tem outro texto paralelo também, de Mateus 18, 21 a 35, que fala daquele homem que chegou diante do rei com uma grande dívida, devia uma grande quantidade de prata e foi perdoado. E quando saiu na rua, encontrou alguém que lhe devia 100 talentos, pegou o bicho, não pagou nada e não perdoou, e teve as consequências. Muitas vezes nós queremos o perdão de Deus, mas nós não perdoamos aqueles que é a imagem e a semelhança de Deus. Então nós temos que fazer uma análise da nossa vida, quando nos ajoelharmos para orar. Como está o nosso coração? Tem alguém preso aí? Buscar perdão, liberar o perdão, para que as nossas orações sejam ouvidas, para que elas não sejam impedidas de ouvir. Não que Deus não queira ouvir, é a palavra. Não tem jeitinho brasileiro, não tem argumento, mas não tem. Pode ficar orando, é teto de bronze, vai bater ali no teto e vai voltar a sua oração. Porque Deus não vai ouvir se há falta de perdão. Que eu e você estejamos analisando. Por isso que orar, irmãos, não é só chegar e orar. Antes de orarmos, nós temos que fazer uma autoanálise da nossa vida. Antes de nós buscarmos a Deus em oração, nós temos que estar com o nosso coração limpo diante de Deus. Porque senão é perca de tempo. Nós vamos achar que estamos orando, fazendo a vontade de Deus, mas estamos indo pelo caminho contrário. Atrasando as bênçãos de Deus na nossa vida e perdendo tempo. Que eu e você, quando for orar, nós estejamos analisando esses pontos que nós vimos aqui, esses inimigos da oração, se fazem parte da nossa vida, e Deus, amado, nos ajuda a vencer todas as dificuldades. Quando nós temos um coração humilde, quebrantado, um coração disposto a ser trabalhado, nós vencemos. A palavra de Deus diz que o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Se nós somos fracos em alguma área, é clamar a Deus que o poder dele vem e nos faz forte. Se não conseguimos perdoar, clama a Deus que ele vai dar força para nós perdoar. Se nós estejamos olhando, fazendo uma autoavaliação da nossa vida, em relação a esses inimigos da oração, muitas orações nossas não são respondidas porque nós chegamos de qualquer jeito diante de Deus. Nós temos que analisar a nossa vida, para que quando nós chegarmos de Deus, nós sejamos dignos de ser ouvidos. Deus já estabeleceu a regra, Deus já deixou a sua palavra, para que de acordo com ela, nós oramos a vontade de Deus, para que a vontade de Deus se estabeleça na nossa vida. E sabemos que a vontade de Deus é perfeita. Que eu e você estejamos, sempre que orar, fazer uma autoanálise da nossa vida. Como que está o nosso coração? Como que está a nossa vida? Para que verdadeiramente nós possamos orar e alcançar graça diante do Pai do céu. Em nome de Jesus. Amém?